Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao IagroCast, podcast que nós criamos aí para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio. Hoje, para falar de um tema super importante aí que está tirando o sono de muitos agricultores, os técnicos do Brasil afora, que é a cigarrinha do milho. E a gente trouxe aqui o Germson Vital Tonkelski. Para quem não conhece ele é pesquisador de fitossanidade, hoje na Desafios Agro, lá em Chapadão do Sul. Ele tem mestrado em agronomia em 2005, doutorado em agronomia em 2009. Ele foi pesquisador responsável pelo setor de entomologia e plantas daninhas da Fundação Chapadão de 2004 a 2020. Ele também foi professor de entomologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor de entomologia e acarologia na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e professor do curso de mestrado em agronomia na UFMS, campus de Chapadão do Sul, de 2012 a 2016. Além disso tudo, ele já realizou palestras e treinamentos em diversas regiões agrícolas do Brasil, como do Brasil e do mundo também, porque já esteve no Paraguai, Bolívia, Argentina e também na África do Sul. Participou de diversas reuniões como debatedor, consultor na área de manejo integrado de pragas ao longo dos anos. Legal, pessoal, aqui tipo uma pessoa de peso aqui para falar com a gente, né, sobre cigarrinha do milho. E antes de passar, Germson, a palavra para você, agradecer a tua presença aqui, né? Foi indicado por um amigo nosso em comum, né, o Rodrigo. Agradecer o Rodrigo por ter feito essa ponte aí. E como eu falei, né, na introdução, um tema que tem tirado o sono aí dos agricultores e dos técnicos. A gente começou um plantio, o volume de milho, pelo menos em região de Cerrado agora, pode não ser o maior, mas no sul, acredito que já estejam plantando milho lá. E Germson, antes de passar a palavra para você, quem é o Germson, né? O que ele está fazendo aí nesse mundo agro aí? O que está na peleia junto com nós aí? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jefferson, e obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Eu sou um pesquisador aí, trabalho com a parte aí de controle químico de pragas aí desde 98, então essa é a nossa essência. Também já dei aula, então sem sombra de dúvida isso é importante. O Rodrigo foi um dos meus alunos, foi uma das primeiras turmas em 2007, e é interessante que nós vamos falar hoje da cigarrinha do milho, uma importante praga essa que nós começamos a trabalhar em 2004, 2005, 2006, e de lá para cá ela diminuiu, mas voltou, principalmente nos anos de 2015, e tem levado a muitos prejuízos aí pelo Brasil afora. Prejuízos esses na cultura do milho, que ora são muito significativos e muitas vezes é uma praga subestimada. E é uma praga que a gente tem trabalhado bastante ao longo dos anos, tanto com a parte de controle químico, a parte de controle biológico e técnicas de manejo, estudo da sua biologia ali. E isso é muito importante para o produtor aí se antever e se preparar, traçar as estratégias para o melhor manejo para a próxima safra. Legal. E já é o seguinte, né? Tipo, nós nunca sabemos quem vai estar ouvindo esse episódio, e provavelmente vários não serão da área agronômica, né? Então, tipo, vai falar, que danada é esse aí da tal da cigarrinha? E eu, apesar de agrônomo, não trabalho na área de controle de pragas e doenças aí, trabalho com fertilizantes e também fico vendido em muitas discussões aí. Para a gente começar aqui, né, contextualizar para o pessoal, o que é a cigarrinha do milho? Bom, a cigarrinha é um inseto sugador, um inseto pequeno, ali com em torno de meio centímetro ali de tamanho, coloração amarelada, tem umas asas de coloração clara, passa por ovo, ninfa, adulto, esse é mais ou menos o seu ciclo, um ciclo rápido e apresenta uma alta taxa reprodutiva. E para piorar, que este talvez seja um dos grandes fatores, diferente de outras pragas, ela é uma praga transmissora de doença. E então, assim, acaba ganhando um destaque, principalmente numa cultura
Se nós olharmos no Brasil, o milho é uma das principais culturas em área e representatividade, tanto na alimentação e na economia. Sim. Então, é uma praga de destaque aí para nós e tem levado a grandes prejuízos pelo Brasil afora. Aumentou muito sua frequência nos últimos anos. E Jarbas, você com o olhar de técnico, né? A gente sabe que o plantio de milho de segunda safra, o famoso safrinha, ele tem aumentado muito aí em região Cerrado, pelo avanço da tecnologia, as sojas cada vez com um ciclo mais curto, que tem permitido entrar com milho, por exemplo. Eu moro no Tocantins e a cultura do milho é uma coisa relativamente nova aqui, né? Vamos dizer, assim, em grande escala, não vou dizer que tenha 10 anos, assim, no volume que tem. Óbvio que a parte técnica, a parte comercial andaram junto para isso ter esse salto, e outras regiões também o mesmo raciocínio. Na tua experiência aí, o que você acha que tem feito essa explosão tão forte de cigarrinha nos últimos anos? Bom, Jefferson, essa é uma questão muito importante, porque esta praga é um dos fatores do Brasil que mudou muito no comportamento, foi a entrada do milho RR, o milho tolerante a glifosato, e isto aumentou a adoção pelo Brasil afora. Hoje nós temos uma grande adoção, dá para se falar que pelo Brasil mais de 70% do nosso milho hoje é um milho RR, então com essa tolerância. E o milho, a questão é o seguinte, o produtor ele colhe, e as nossas máquinas elas apresentam uma perda, que é normal, 1, 2, 3, 5%, dependendo do ano, às vezes o milho acaba caindo um pouco mais em função de vento, doenças e vários outros fatores. E esse milho que cai, ele acaba gerando plantas remanescentes, né? A gente chama de plantas tigueras, então as tigueras de milho aumentaram muito pelo Brasil, e o produtor, muitas vezes ele acaba não fazendo um grande investimento como fazia no passado, porque não tinha essa tecnologia. Ele, ao utilizar do glifosato nas dessecações, no manejo das plantas daninhas nas outras culturas como soja, algodão, ele acabava controlando muito bem. Sim. Então esse é um fator muito importante de ser analisado, além da adaptação da praga, que é um fator também que nós temos analisado, e comportamental, que ao longo dos anos ela mudou. E essa adaptação, a gente fala, se adaptou principalmente a algumas regiões de clima frio, tá? A cigarrinha do milho, ela é uma praga naturalmente dos trópicos, então, assim, dos países mais quentes. Tanto que os Estados Unidos, que é um importante player, a cigarrinha, ela se destaca mais ao sul dos Estados Unidos, e assim, acaba não gerando tantos prejuízos. Agora, aqui no Brasil, o nosso milho, grande parte está no Cerrado. Então, a gente pega, principalmente, tirando assim o Paraná, mas grande parte é Cerrado. Sim. E aí, isso tem uma característica importante por favorecer o seu desenvolvimento e as gerações, e com mais alimento ao longo dos anos, essa adaptação e a mudança do manejo fez com que as populações aumentasse a frequência e aumentasse os problemas com relação às doenças. Então, a gente tem muitas vezes aquela chamada ponte verde. E aí, regiões onde tem bacias leiteiras, onde o pessoal planta milho verão, faz milho safrinha, tem milho lado a lado. Cerrado também é comum em algumas regiões. Eu estou em Chapadão do Sul. Chapadão tem milho verão, tem milho safrinha. Não tem milho terceira safra, que é o milho semente, o pivô. Aqui ainda não, mas algumas regiões até têm a terceira safra. E aí, essa disponibilidade de alimento ao longo do ano faz com que as populações da praga aumentem, e também a permanência da doença em todo o ano. Então, esse é um fator importante nós analisarmos. Quando a gente olha assim, se eu estou numa região ali, eu consegui cessar esse ciclo do milho, eu já provavelmente vou diminuir muito essa pressão. Mas outras plantas também são hospedeiras dessa cigarrinha, ou ela é exclusivamente o milho que vai fazer, igual você falou, essa ponte verde? Tipo, a própria planta daninha que ficou na área ali, ou uma região de cerrado que está em volta da lavoura, ou sei lá, tipo assim, está numa região que planta um trigo, um girassol, um sorgo, alguma coisa, ou não, o problema é o milho tiguera ali.
o grande problema, dá para nós falarmos que mais de 90% é o milho tiguera. E aí, isso é importante relatar, porque é o seguinte, os estudos hoje, assim, nós estamos vendo algumas coisas novas, mas os estudos até 2020 mostravam que o milho era o nosso importante componente para a proliferação, permanência da praga e doença. E tanto que ela se reproduz, é o melhor hospedeiro, tanto que o nome dela dá os maídes de milho, então uma praga muito específica do milho, outras culturas às vezes acabam não ficando, e esse é um fator importante nós analisarmos. Agora, as plantas daninhas, ultimamente nós temos realizado algumas análises e pode ser encontrada a praga, mas vai depender muito da população, da pressão, se ela não tem nenhum outro hospedeiro alternativo, nenhuma outra planta de milho tiguera. Então, é um fator importante nós analisarmos, porque pode acontecer em outras plantas? Pode. Eu não posso falar que não vai acontecer, e isso daí aquilo assim, a gente pode estar errando. Agora, ela acontece, mas normalmente ela ocorre uma geração, a segunda geração ela já cessa, ou seja, os indivíduos que da primeira geração eles não conseguem jamais se reproduzir naquele hospedeiro alternativo, que pode ser uma planta daninha ou uma planta de cobertura, como uma braquiária, um milheto, que nós estamos estudando. E em algumas regiões de alta pressão, a gente percebe que a praga ela conseguiu se reproduzir nessas espécies. Mas na segunda geração, esse tombo ele acabou zerando, então a população acabou morrendo ali totalmente. E aí, depende do quê? Depende do milho. Então, nós precisamos, ora, eliminar o milho no sistema. Ter o chamado vazio sanitário ou retirar esse hospedeiro alternativo em um determinado momento do ano. E como a praga tem um ciclo mais ou menos 60, 75 dias, de 50 a 75 dias, se nós tirarmos o alimento da praga pelo menos uns 2 meses do ano, isso ajuda muito que a gente diminua a infestação da população e também das doenças. Imagina assim, eu comecei o plantio de milho hoje, aí esse milho começou a germinar. Em que fase eu começo a ter problema com cigarrinha e quais são os pontos críticos aí que o produtor tem que estar antenado para segurar essa pressão do ataque, vamos assim dizer? Bom, o manejo desta praga, você salientou um ponto muito importante, as épocas. O manejo ele passa inicialmente, então entre as estratégias o produtor ele deve adotar um bom tratamento de sementes, então é fundamental, é imprescindível, é obrigatório ter um bom tratamento de semente para fazer o manejo dessa primeira população que chega ali na cultura. E a planta, ela acaba sofrendo mais, principalmente quando ela tem uma infecção mais cedo, ou seja, a cigarrinha chega infectada e leva a doença para essas plantas. Então, acaba diminuindo muito o desenvolvimento da planta, decomperando um pouco mais ela. E aí, esse manejo, ele passa por um tratamento de sementes. Não o tratamento de semente, ele vai ter um controle, talvez seus 7, 10 dias, mas mesmo assim tem uma migração enorme da praga, talhões vizinhos, como você falou, assim, às vezes pode ser uma planta ou outra, uma tiguera, uma saída, tem alguma coisa na mata, às vezes alguma coisa de planta tiguera de milho também na mata acontece, e aí beleza, então nós temos que fazer esse controle também, que envolve daí as pulverizações. Essas pulverizações iniciais são muito importantes, então realizadas muitas vezes com químicos e também biológicos que nós temos incorporados também no sistema e dá no bom controle. E esse controle, ele é realizado olhando o aspecto da doença até a 9ª folha do milho, até o estágio V9. Muitas vezes o pessoal fala, o estágio V9 da cultura, ele tem que ser muito bem realizado esse controle. Agora, a praga também leva prejuízos mesmo após esse estágio, em função da fumagina. Então, ela é uma praga sugadora, a seiva tem açúcares, ela vai excretar parte desses açúcares ali que caem nas folhas e isso favorece fungo oportunista. Esses fungos oportunistas do gênero Capinório, eles acabam recobrindo a folha, dando um aspecto enegrecido, que a gente chama de fumagina. Isso impede a fotossíntese, impede o desenvolvimento da planta, diminui a produtividade.
E essa perda pode chegar aí a 10, até 15% tranquilamente. E tem muito produtor perdendo nesses momentos. Entendi. E é mesmo após a nova folha, até o enchimento de grãos ali do milho. Às vezes, o milho está enchendo grão, eu preciso ainda controlar a praga olhando o aspecto de fumagina. E Germes, me tira uma dúvida aqui. A cigarrinha, ela também é um inseto que ela faz picada de prova ou não? Ela se instalou numa planta, ela fica ali, né? Essa é a pergunta 1. Aí, segundo, você falou assim, né? A gente tem controle tanto da parte química quanto biológica. Eu lembro quando o meu cérebro aqui está tentando resgatar as matérias, né? E eu lembro que o professor explicou assim: existem 2 tipos de comportamento de inseto, circulativos e não circulativos, né? Aí ele falava assim, eu não lembro exatamente qual, mas se você aplicasse, por exemplo, inseticida como piretroide, se aquele inseto fosse ter, tipo assim, no hábito natural dele, 1 ou 2 picadas de prova por dia, o piretroide ia fazer ele ter 5, 6, 7 picadas de prova, o que no primeiro momento ia aumentar o nível de infestação da doença na lavoura. Isso acontece também com cigarrinho ou não? Sim. Vamos começando a responder essa daí. E sim, acontece, tá? E a praga, ela adquire a doença e ela passa pelo resto da sua vida. Então, a gente fala que a cigarrinha, ela apresenta um aspecto persistente da doença. Isso para o complexo de enfesamento, são 2 molicutes, e são 2 viroses hoje que também são transmitidas, o mosaico estriado, né, e o raiado fino. Então, 4 dessas 4 doenças ela pode adquirir em uma determinada fase da sua vida e depois transmite até o final. E aí, dependendo do produto que você tem, sim, pode ela fazer mais picadas de prova. E é interessante que essas picadas, assim, a cigarrinha, ela anda, ou seja, ela acaba voando de uma planta para outra ali, ela não se estabelece somente em uma planta. Ela acaba visitando, às vezes, 5, 7 plantas ali tranquilamente num dia. E isso acaba levando a doença às várias plantas. Sim. Então, esse é um aspecto importante de nós comentarmos. E com relação aos produtos, sim, nós temos produtos que, ora, levam também a mais picadas. Tá? Na primeira questão, você havia comentado... Eu perguntei assim, né, se nesse controle há algum tipo defensivo que vai estimular essas picadas de prova. Tipo assim, e não que isso aconteceria, obviamente, porque o produtor estaria posicionando o produto de forma errônea, né? Tipo assim, para ele saber, falar assim, tal tipo de molécula não é ideal para entrar aplicando em cigarrinha, coisa do tipo. Sim. E aí, dentro dessa primeira questão com relação aos produtos, não, sim. Nós temos vários produtos aí no mercado. Nós precisamos de produtos que apresentem um choque ali nela. Então, principalmente para o controle de adultos, essas migrações ali. E isso envolve muitos inseticidas fosforados. Hoje é a base do manejo na cigarrinha. Nós temos uma molécula velha, antiga, que é o acefato, é uma molécula que até estava um pouco em falta ao longo dessas 2 últimas safras. Ele acabou aumentando bastante de custo, mas ele é uma das bases de manejo. E aí, assim, ele é um produto que faz importante, principalmente nessa fase inicial, para a gente controlar esses indivíduos migrantes, adultos, que ora estão aí chegando na planta e, lógico, associado com o tratamento de sementes, e ora você pode associar algumas ferramentas, como também o controle biológico, que atualmente essa praga ele vem fazendo com que o mercado de controle biológico cresça pelo Brasil afora. Sem sombra de dúvida, é hoje a praga do momento que está fazendo com que o controle biológico venha atingir aí uma maior aceitação com os produtores. E outro ponto, assim, você falou que é uma praga de... Espera aí, editor, segura aqui. Se cair, Germes, eu gero outro link e te mando, tá? Bem rapidinho aqui. Germes, é o seguinte, uma praga que você falou que tem um ciclo de vida curto, né? De 60 dias aí. Se a gente pegar dentro do ciclo de vida dela, desde de ovo até adulto,
pegando esse ciclo de vida e colocando ali no manejo da cultura, o que é importante? Onde que o produtor tem que ficar antenado para conseguir, no mínimo, minimizar os problemas com ela? Bom, sem sombra de dúvida, e quando nós falamos de ciclo de vida curto, inicialmente eu comentei assim, ciclo de vida curto, ela pode também ocorrer até 20 dias. 25 dias isso acontece no cerrado. Mas a cigarrinha, ela pode viver até 75 dias. E aí, olhando esse aspecto, hoje o produtor ele tem que estar atento principalmente à fase inicial da cultura, onde faz necessário ele controlar muito bem, evitar essas migrações, traçar estratégias de bom tratamento de semente para esse controle inicial, aliado a bons inseticidas, e depois, ao final, avaliar, em função do monitoramento, se há ou não a necessidade de realizar mais aplicações, a fim de evitar aquele problema que eu comentei anteriormente, que é a questão do fumagine, que ora também quebra na produtividade. A cigarrinha, ela tem gerado perdas no Brasil na ordem de, gente, quase 100%. Caraca. É incrível. Essa praga nós tivemos no Chapadão, nesta última safrinha, em 2022, produtores acostumados a colher 160, 170 sacos de milho de média, ele chegar a produzir 19 sacos. Puta merda. Então assim, ela é uma praga de alto potencial destrutivo. Sim. E o produtor, ele pode semear o seu milho e chegar ao final, o milho está todo no chão. Então, é uma praga que o produtor tem que entender muito bem, entender também a questão da genética na escolha dos seus materiais. A gente sabe do problema genético pelo Brasil, que os materiais de maior produtividade, as maiores caixas produtivas, eles são mais suscetíveis à questão da doença. Então, esse é um fator também importante nessa questão de também trabalhar a questão genética. E nessa questão genética, nós falamos hoje do posicionamento desses híbridos em função dessa pressão da praga e doença que pode estar ocorrendo na região. Um ponto interessante que você entrou aqui, né? Óbvio que a pesquisa, né, quando tem um problema assim, ela tem seu tempo lá para gerar algum resultado que precise. Você já citou aí no começo aí que essa praga, tipo assim, ela teve vários momentos no Brasil aí de mais ou menos importância, e agora muito importante, né? Nesse período, a indústria de semente aí, eles conseguiram botar materiais aí, tipo, que conseguem pelo menos conviver com a praga? Como que tá essa parte de tecnologia hoje? Sim, Jefferson. Hoje, com certeza, a indústria de sementes, ela tem colocado materiais com maior tolerância. Ainda vai ser muito difícil nós conseguirmos passar toda essa problemática, porque o Brasil ele deu um salto muito grande em produtividade. Nós temos uma caixa enorme com esses materiais disponíveis no mercado. Materiais de milho mesmo aqui no Chapadão, nós estamos numa região que nós já tivemos produtor que colheu 250 sacos, não sei. Então é uma região com um grande potencial, principalmente o verão. Na safrinha também, nós já conseguimos também patamares de 200 sacos. Então é muito milho. Só que os nossos materiais que produzem mais, eles são materiais mais sensíveis. E aí a indústria conseguiu, ao longo dos anos, selecionar. Essas últimas 2 safrinhas, a gente já percebe já uma melhora desses materiais, só que o produtor tem que entender desse posicionamento. Porque, lembrar, os materiais de maior tolerância talvez não sejam os materiais de maior produtividade. E ele tem que tomar esse cuidado para estar fazendo, ora, esse melhor manejo, arranjo aí desses materiais para conseguir um bom patamar de produtividade. Ótimo, é legal, né? Tipo, é muita informação que acontece para, assim, é um cenário tenso, né? Você tem que pegar todas essas informações, digerir elas e colocar um plano estratégico ali na fazenda, né? Importante, assim, que todos os produtores também se conscientizem que eles têm que fazer o manejo correto, porque senão o vizinho vai acabar sofrendo as consequências de um manejo mal feito, né? Enfim, hoje em dia a facilidade que a informação se propaga, o produtor absorve também muito rápido e consegue se movimentar também ligeiro para que isso não aconteça, assim, né, ali na região.
Se a gente, tipo assim, como eu falei, a gente tava falando aqui nos bastidores, eu não sou dos maiores entendidos e talvez algum ponto importante que as pessoas precisem saber não foi abordado. Tem algum ponto que você acha assim, ó, Jefferson, eu gostaria de falar de tal coisa que é relevante? Bom, olha, Jefferson, você salientou um ponto importante. É muito importante os produtores estarem unidos, buscar as instituições de pesquisa, buscar informações, buscar participar dos dias de campo. Hoje nós comentamos muito a questão do manejo geral, mas mesmo você tem a questão de fertilidade. Fertilidade também influi. O manejo de doenças também influi nesse aspecto do complexo de enfesamento. Tem muita coisa interligada, então nós já estamos começando a ajustar melhor esses detalhes para que a gente consiga ter um milho com uma alta produtividade, uma alta rentabilidade. E o produtor precisa estar unido nesse momento, porque é um momento de crise, é um momento que nós precisamos dessa união, a eliminação de plantas tigueras, o bom controle, isso vai fazer uma diferença regionalmente ali e, consequentemente, aí, maiores produtividades, maiores rentabilidades para o nosso produtor. Legal. Jarvis, queria agradecer a tua participação aqui no nosso podcast, muito bom mesmo. Eu fico aqui do lado de cá com a cabeça de estudante, sabe? Tipo, tentando entender e tal, porque os amigos falam aí, até o Rodrigo que indicou, ele falou, fala de cigarrinho que o trem tá pipocando já aqui em Santa Catarina e tal. E se o pessoal quisesse entrar em contato contigo, saber sobre o seu negócio, sua empresa, como que eles podem fazer, Jarvis? Bom, Jefferson, nós temos um site, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e demais, aí, LinkedIn, Desafios Agro, então só procurar ali, vai achar. O nosso telefone da nossa matriz aqui em Chapadão do Sul é o 67-3562-4711 e pode entrar em contato com qualquer um dos nossos pesquisadores ali. E também o meu contato é o 67-9969-2293 e, sem sombra de dúvida, levar informação para o produtor é muito importante, principalmente diante desse cenário, como eu comentei, um cenário de crise, cenário adverso que nós precisamos ali. E essa ajuda, sem sombra de dúvidas, aí, faz a diferença aí para o nosso produtor. Legal, já entrei aqui no Instagram, o @desafiosagro, como ele disse, aí tem lá todos os dados, né? Tem o link para fazer inscrição, tem bastante material aqui que eles divulgam, fiquem à vontade lá, né? E agradecer mais uma vez, Germerson, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aí, você é um consultor super corrido, você tá falando assim, você acabou de soltar um plantio aí, agora é aquele período que a gente só passa em casa para tomar banho e sai correndo, né? Só dá um beijo na mulher ali e só vai daqui quando na colheita vai voltar as coisas normais aí. Mas obrigado por ter arrumado um tempinho e tudo que você precisar pro lado de cá aqui, as portas abertas. Se estiver passando aqui pela região do Mapito, estiver passando por Curitiba, onde é a sede da Iagro, fica à vontade, nos ligue, vão tomar um café, você vai ser muito bem recebido também. Muito obrigado, Iago. Agradeço muito o convite. Vamos sim. Na hora que der, com certeza vamos estar te visitando aí. Muito obrigado. Obrigadão. E pessoal, como eu sempre falo, não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, no iagro.brasil, né? Faça o cadastro lá no nosso site, no iagro.com.br. Façam a inscrição e recebam toda semana os relatórios sobre informações de mercado produzidos pela CRU. Né? Esse mercado que cada hora é uma gangorra diferente, é bom a gente estar antenado aí para tomar as melhores decisões. Um abraço, pessoal!